Olha lá, quem está aqui de novo. Vamos aprender mais um pouco sobre a história cristã juntos. Olha, talvez você que está aí do outro lado nem imagina o quanto eu gosto de ensinar. Por vezes eu falo que eu não sou, um daqueles grandes padres, um daqueles grandes intelectuais. Não. Meu conhecimento é limitado. Limitado, porém, já aprendi muita coisa. Desde o estudo da filosofia, teologia, no mestrado, nesses 14 anos de sacerdócio, com muitas palestras, muitos retiros, com bispos, com outros pregadores, nas pesquisas pessoais, Não sou um grande padre, não sou um grande intelectual, mas eu sou muito dedicado naquilo que eu costumo fazer e naquilo que eu busco ter como empreitada, E agora a minha empreitada é ensinar vocês. E eu gosto muito de ensinar. E tudo aquilo que estiver ao meu alcance, como sacerdote, dentro da igreja, vocês podem ter certeza. Ensinarei todos os detalhes para vocês. Por isso que eu digo para vocês, não percam as aulas, estudem e anotem, tá? O que eu vou ensinar para vocês na minha simplicidade. Como já disse em outra aula, sem pretensão alguma de esgotar o assunto que eu abordar. Não. Tem muitos teólogos, muitos padres, muitos bispos, muitos papas que já falaram e que falam ou que ainda vão falar por aí afora, talvez até muito melhor do que eu. Mas aquilo que eu vou ensinar para vocês tem muita dedicação, tá? Tem muito carinho, muito amor e tudo muito bem preparado, muito bem pesquisado, tá? Então, já nas duas aulas anteriores, nós estamos aqui caminhando numa espécie de grande introdução. Você precisa saber do que você vai aprender, E na aula anterior, nós estávamos ali meio que finalizando, até onde nós vamos chegar com a vida ministerial de Jesus. Paixão, morte e ressurreição. Mas é fato, que o estudo não se encerra por ali. Porque depois da ressurreição de Cristo, nós vamos aprender sobre o sentido pascal, o que é a Páscoa, o período de 50 dias, o período da Páscoa. Alguns teólogos escrevem que os 50 dias pascais devem ser vivendo como se fosse um único dia, a Páscoa do Senhor. Em outros escritos, nós lemos algo parecido, Nenhum foge de uma informação ou de outra. Em outros escritos, nós encontramos que devemos viver a 8ª da Páscoa como se fosse um único dia. Bom, o que nós sabemos é que o tempo pascal, ele é repleto de informações bíblicas, especialmente porque Cristo ressuscitou e agora Ele já está ressuscitado, Ele já está na sua glória. Então agora Ele continua aparecendo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para motivar, reavivar a fé deles, que eles estavam ali meio que sem esperança, porque o mestre que andava com eles foi preso, açoitado e matado no alto da cruz do Monte Calvário. Então, Cristo ressuscitado precisava aparecer aos seus apóstolos, seus discípulos, para reavivar aquela fé que já tinha no coração deles. E depois vamos estudar com certeza sobre a vida dos primeiros apóstolos, o que aconteceu com a igreja nascente, Vamos pegar ali principalmente aquele livro do Novo Testamento, os Atos
dos Apóstolos, né? Que foi escrito também, para quem ainda não sabe, aprenda aí, o livro dos Atos dos Apóstolos também foi escrito pelo evangelista São Lucas, né? Então, São Lucas, ele encerra o seu evangelho e depois ele vai escrever também para outra comunidade nos Atos dos Apóstolos. A quem São Lucas se dirige no evangelho e a quem São Lucas se dirige nos Atos dos Apóstolos. Você já sabe? Bom, aguenta, vamos aprender junto porque tem detalhes. E ali nos Atos dos Apóstolos também tem uma pequena divisão, né? Alguns dizem que os primeiros capítulos, até o capítulo 12, né? Mais ou menos ali, é chamado de Atos de Pedro. E depois dali em diante é chamado de Atos de Paulo, né? Por que um, por que outro, né? Temos coisas interessantíssimas para aprendermos juntos. Então nós vamos pegar esse livro em especial para ver ali a igreja nascente. E obviamente nós vamos sempre lançar um feixe de luz em todo esse estudo, né? Com que o magistério da igreja nos orienta, né? Temos que ter ali uma base sólida, né? E a primeira base sólida do cristão é o magistério da igreja. E aí depois podemos percorrer ainda este ou aquele teólogo, né? Conforme a necessidade vigente do assunto que estaremos aprendendo. Nós vamos estudar também um pouco, né, sobre como que a igreja de Jesus Cristo vai se portar nos primeiros séculos cristãos, né? Aliás, né, se você ainda não sabe, né, 300 anos em média a igreja foi ali perseguida. Mas eu quero que você entenda que não foi assim uma perseguição qualquer, do tipo um está perseguindo o outro aqui hoje em dia, né? Perseguindo só na verbalidade, na fala. Não, 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 não. A igreja dos primeiros séculos, ela foi perseguida de morte. Olha só, em média, 300 anos. E aí eu pergunto para você, né? Você que está sendo aqui aluno fiel dessas aulas, aliás, você que já deve estar divulgando essas aulas, se você estiver gostando, né? Sempre nos ajude a divulgar, né? Me diga aqui, pense rapidamente, né? Para que o estudo também faça parte da nossa vida, da nossa prática diária. Pense rapidamente, 300 anos em média de perseguição de morte. Muitos cristãos eram presos e, se não renunciassem à fé, eram torturados, eram açoitados e, por fim, assassinados. Minha pergunta: você aguentaria isso? Por amor a Jesus Cristo, por amor à vida eterna, para viver no céu eternamente, para viver do lado da Virgem Maria, de São José, dos santos, dos anjos, para ter uma vida sem fim, você aguentaria uma perseguição de tortura e por vezes de morte? Os nossos primeiros cristãos, sobretudo os mártires, eles enfrentaram tudo isso. Como? Sabe? Por vezes, né? É lógico que a gente vai começando a descobrir em certos meandros, conforme a nossa pesquisa que nós fazemos. Mas ali, normalmente nós se perguntamos, como que aqueles cristãos conseguiam? Como que eles diziam ali, diante do carrasco, o carrasco, seja com machado, seja com aqueles flagelos, né, que tinha assim, que eram tudo pontiagudos, alguns com correias, né, e com pregos, arames na ponta, enfim, o carrasco com aquela coisa ali na mão, né?
perguntando, você é cristão, não vai renunciar? Não, não vou renunciar. E ali o flagelo comia solto. Vamos lá, pensamos lá atrás. Agora vamos para hoje. E se isso acontecesse hoje? Você continuaria sendo cristão? Você teria coragem de sair da sua casa se houvesse tipo de perseguição assim? Né? Deve se refletir. Só estou fazendo aqui uma pequena visão para que você aprenda mais e tenha noção do que os primeiros cristãos passaram. Se fosse para sair da sua casa, ir para a missa, assim, no meio de perseguição, você tem que sair escondido, porque se alguém te visse e soubesse que você era cristão, você ia ser uma pessoa presa. Hoje, você iria para a missa? É bom aprender essas coisas. Ai, padre, mas essa aula está ficando meio dolorosa. Mas que bom, porque por vezes, né, o cristianismo ele passa pelo mesmo caminho de Jesus. Poxa vida, né? Quisera eu falar outra coisa nas aulas que eu vou ensinar. Quisera eu dizer para todos que, olha, não, tudo é um mar de rosas, mas como bom professor, bom instrutor de vocês, bom pesquisador, eu sempre estou junto com a verdade da igreja, né? O próprio Jesus nos ensina no Evangelho de São João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Custe o que custar, cristão, seja homem, seja mulher, jovem ou ancião, custe o que custar, esteja sempre com a verdade, principalmente aquela que é proveniente de Jesus Cristo. Você nunca vai perder, nunca, jamais. Bom, mas esta reflexão aqui, né, eu só estou dando um pequeno spoiler, né, só estou adiantando um pouquinho. Nós vamos ter muitos pormenores com ela quando chegar o tempo dela, tá? Então nós vamos passar por todo esse percurso. E obviamente que diante dos primeiros séculos da igreja, né, houve também aquela fé enraigada dos cristãos que vivia também de maneira silenciosa, mas não deixavam de ser cristãos, né? Eles se comunicavam entre eles, talvez no meio de pessoas por gestualidades, por símbolos, né? Existe um símbolo cristão, por exemplo, que era comumente usado para que ninguém descobrisse, né, que naquela casa, naquela região existiam cristãos, né? Aquele símbolo, por exemplo, que nós vemos em muitos ícones da igreja, nós vemos, por exemplo, em altares, vemos em vasos sagrados, vemos em roupas, paramentos dos padres, né? Nós vemos aquele desenho, por exemplo, do peixe. E por vezes, olha só, por vezes, este ou aquele cristão imagina que aquele símbolo do peixe, né, ele tem a sua primeira relação quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Tudo bem, pode ser relacionado lá, não tem problema, e isso não é forçar o símbolo. Mas em primeira instância, aquele símbolo, né, ele se refere a uma palavra, né, que nós chamamos de acrônimo. Acrônimo. Nós juntamos algumas consoantes, algumas primeiras vogais, né? E aí ela se torna um acrônimo. Então, quando você vai ler a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra, ela tem um sentido, um significado. O peixe, na linguagem grega, íctis, íctis. E aí é um acrônimo. E aí se tornou um símbolo cristão. E por vezes os cristãos se comunicavam por símbolos como este. Como é que se dava esta comunicação?
Olha que interessante, existem muitas coisas, existem outros desenhos também, que nós vamos estudá-los, com certeza, vamos estudá-los e aprendê-los, cada um dos seus detalhes, né? O sinal da cruz que nós fazemos, né? De maneira bem feita, né? Como que nós temos que fazer o sinal da cruz, qual o sentido, a nova identidade cristã, né? Existem outros tantos sinais por aí afora, né? Existem letras gregas, né? Você pega, por exemplo, aquela letra XP. Por que você vê aquela letra, né? Uma em cima da outra? Alguns falam PX, né? PX. Eu acostumei a falar XP. Por que XP? Porque na linguagem grega, né, se escreve Christos. Então, a primeira letra grega, né, Christos, de C, é o X. E a segunda, né, que será equivalente ao R, ela é o P. Então, por isso que eu acostumei falar XP. Muita gente fala PX porque vê o P maior, né? Normalmente, né? Mas eu acostumei isso desde o tempo da faculdade. E eu lembro que o meu professor não falou que eu estava errado, então eu toquei adiante e continuei assim. Muitas pessoas veem essa letra, né? XP. De repente, é como eu disse, vê essa letra, né, num paramento sagrado, na túnica do sacerdote, ou mesmo na casula, né, do sacerdote. E aí o fiel só fica olhando aquela letra. Será que o fiel sabe o que significa aquela letra XP, né? Olha, existem tantos sinais, tantos símbolos, né? Nasceu também na Idade Média, mais ou menos, aquela flor chamada flor de lis, né? Que tem 3 pontas, que ela foi muito usada como símbolo, né? Sinal sagrado daqueles soldados que iam para as cruzadas. Por quê? Pegaram aquela flor de lis e desenharam na roupa, no escudo daqueles cruzados que iam lutar em Jerusalém, retomar a Jerusalém. Por quê? Existem outros sinais, outros símbolos também, que eu tenho certeza que vai ser interessante você aprender. Os 4 evangelistas, né? Cada um deles tem como símbolo um animal, não é? Você olha lá, São Lucas tem o touro. Você olha São João, tem a águia. Você olha São Mateus, ele é meio que homem, meio que anjo, né? Enfim, os evangelistas também têm os seus símbolos e também têm as suas comunicações. Por quê? Porque esse elemento meio que híbrido, homem e animal, qual que é o sentido disso? Será que isso tem algum relacionamento com a mitologia antiga, que aliás foi antes da filosofia grega? Primeira mitologia antes de Cristo, depois veio a filosofia e por fim a teologia, o cristianismo. Qual o sentido? Será que tem algum relacionamento? Olha, meus queridos alunos, não desistam dessas aulas. Teremos muitas coisas boas para aprendermos juntos. E agora, como eu bem disse, 20 minutos, passa assim, ó, rapidão. Já terminamos mais uma aula. Espero encontrar vocês e outras pessoas mais. Nos ajudem a divulgar essas aulas, tá bom? Coloque nas suas redes sociais. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.